Bom, boa tarde. Eu falo em nome da empresa Geoprospec de Porto Alegre. Nós fomos contratados pela Prefeitura Municipal de Itaió para trabalhar junto com a comunidade na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do município. Em razão do quórum, que não está sendo esperado, nós pretendemos trabalhar de uma forma dinâmica, um pouco mais dinâmica em relação ao trabalho que nós fizemos nos outros encontros. Nós pretendemos agora apresentar a setorização, os objetivos do plano, e após isso a gente parte para o diagnóstico de saneamento, e após apresentar o diagnóstico de saneamento, nós vamos atacar diretamente os problemas do setor oeste, do setor leste, onde a gente vai trabalhar agora. Então, essa era a programação inicial, estava previsto para iniciar às 19 horas, nós aguardamos um tempo para que a população pudesse comparecer. Acredito que o pessoal, agora no Natal, está meio ocupado e não pôde comparecer em número grande. Eu quero agradecer a presença das pessoas que se dispuseram a participar, que dispuseram o local para nós, aqui na sede da Induma. E então, vamos dar início com um nivelamento básico, A gente vai trabalhar sobre saneamento básico. A gente estava conversando antes, o que significa saneamento básico? Então, por definição, o saneamento considera o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Ele é amparado pela Lei 11.445 de 2007 e é um instrumento de gestão pública que só tem validade legal com a participação popular. Por isso a importância dessas oficinas que nós realizamos, para que a população tenha a oportunidade de construir conjuntamente com a Prefeitura e com a Geoprospec esse plano, que é tão importante para o município, que terá uma duração de 20 anos, uma vigência de 20 anos, sendo revisado a cada 4 anos, e mais importante que isso, a importância de se realizar um plano municipal de saneamento básico com a participação de todos, é que quanto mais completo for esse plano, quanto mais problemas ele indicar, maior vai ser a oportunidade para trabalharmos em prol da busca pelas soluções desses problemas. Além disso, todo o projeto que estiver dentro do plano de saneamento básico, a partir de 2014, terá a oportunidade de buscar verbas externas ao município para que isso se concretize. Em contrapartida, se nós tivermos algum problema que não for apresentado aqui, por conta de não estar incluído no plano de saneamento, segundo a Lei 11.445, não existirá essa condição de busca de verbas externas para que isso se concretize, para que as soluções sejam buscadas e apresentadas. Por isso a importância do plano. Aqui são os 4 eixos principais que tratam de saneamento básico, de uma forma mais sintética: é o abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, o manejo de resíduos sólidos e o manejo de águas pluviais. Vão ser tratados mais diretamente pelo professor Silvio. A setorização que nós criamos para o município é uma metodologia proposta pela FUNASA para que os problemas que existem em cada região do município sejam atacados de forma mais focada, mais direcionada. O que acontece? Aqui o município de Itaió tem 69 mil hectares. Talvez as pessoas que moram aqui nessa região desconheçam os problemas da região do Passo Manso, por exemplo. Então, por conta disso, nós utilizamos essa metodologia de divisão do município por setores. E o município ficou dividido em 3 setores, O setor oeste, o setor central, os quais a gente já realizou essa primeira oficina, e o setor leste, onde a gente está realizando essa primeira oficina agora. Aqui está um mapa mostrando os setores. Aqui o setor oeste, o setor central do município, e o setor leste está aqui em laranja, onde nós estamos agora nesse momento. Aqui são os bairros que compõem cada setor. Aqui nesse caso é o setor oeste. Nós temos 22 bairros. Setor central composto por 11 bairros. E agora o setor leste composto por 9 bairros, onde nós temos Alto Palmital, o Braço Fischer, Braço Íris, Braço da Ilha, Fazenda Induma, Palmital, Ribeirão Pinheiro, e Ribeirão do Salto. E agora a gente vai passar
a apresentação direto para o diagnóstico de saneamento. Gostaria de deixar claro aqui que nós temos um diagnóstico ambiental que apresenta informações do meio físico e biótico do município. Esse material está disponível junto ao pessoal da prefeitura e também com a Geoprospec. Pessoal, quem estiver interessado pode nos solicitar, a gente envia esse material via digital, sem problema nenhum. Mas para dinamizar o trabalho, a gente vai focar nos eixos do saneamento. Professor, fique à vontade para apresentar para nós o diagnóstico. Eu vou passar a palavra para o professor Silvio, professor que é responsável, junto com o seu colega, por fazer o diagnóstico de saneamento básico. Boa noite aos presentes. Grande parte nós já trabalhamos na oficina 1, na oficina 2 e agora na terceira. Então, a gente acaba revisando alguns conceitos e o tema que nós vamos abordar, ele vai contemplar os 4 itens: abastecimento de água, manejo de resíduos sólidos, coleta e tratamento de esgoto e, por último, nós abordaremos o manejo das águas pluviais. Então, nesse primeiro momento, abastecimento de água, grande parte das informações nos foram prestadas pelo Paterno, ele pode depois nos ajudar a complementar alguma coisa. Nós temos, a nível de Estado e de Brasil, essa realidade. No Estado de Santa Catarina, 254 municípios apenas, representando 86%, eles possuem água tratada na sede ou, de certa forma, algum indício de água tratada no município. A nível de Brasil, o índice decai para 81%, significa dizer que tanto em Santa Catarina como no Brasil existem muitos municípios que ainda não dispõem de água tratada em suas residências. O item de baixo vai ser abordado depois quando é feito o tratamento de esgoto. No demonstrativo fornecido pela Casan, a regional de Taió, ela tem esse número, de chegar mais perto, o que é a idade? 683? 683. A regional 683, ela atende 2 comunidades. Essa comunidade de cima é Passo Manso, onde eles fazem abastecimento em 66 unidades consumidoras, compreendendo residencial e comercial. Na sede, essa mesma regional já atende 3.873 residências. Então, esse é o número de unidades consumidoras atendidas por essa regional. Os valores de consumo, eles aparecem nesse quadro para o ano 2012 e nesse outro quadro para o ano 2013. Quando a gente recebeu esse material, ainda não havia sido completados os meses de outubro, novembro e dezembro. Mas, traduzindo esses númerozinhos pequenos para um gráfico, ele vai mostrar esse detalhamento aqui assim. Aqueles dados de 2012, eles estão apresentados aqui em gráfico de barra, onde mostra o volume que é recalcado do rio Taió e do arroio lá em Pichincha, né? Desses 2 arroios, aproximadamente um volume que no mês de maior consumo, que foi o mês de agosto, ele quase chegou a 80 mil metros cúbicos no mês. Desses 80 mil metros cúbicos, o que é repassado depois para a distribuição é um valor bem menor. E o que a gente percebe é que nos meses em que tu tem bastante disponibilidade de água, a diferença entre o volume captado e o volume distribuído é muito pequeno. A diferença ela ocorre maior nos meses em que tem menor disponibilidade de água. Então, nos períodos de seca, tu recalca uma água do rio com muito mais sedimento. E quando é feita a separação, vai haver uma quantidade de rejeito muito maior do que acontece em períodos quando tu tem bastante disponibilidade de água.
Então nós temos que entender que o mercado, o comércio da potabilidade, ela trabalha no sentido inverso da demanda. Quando tu tens bastante disponibilidade de água, ela está mais limpa do que quando tu tem baixa disponibilidade de água. Então o tratamento, ele também vai seguir esse processo. No serviço de tratamento, então, ele passa por esse manejo, que é um manejo convencional. Ela entra através de uma calha de parcha para fazer a medição de volume, passa por uns tanques onde ocorre o processo de decantação, separação, filtração, de outros detalhes. São lançados determinados produtos que fazem floculação e outras atividades, e no final a água limpa vai para tanques e o resíduo que sobra, que é o rejeito chamado de lodo, vai também para tanques que aguarda a posterior distribuição desse produto. O que ocorre é que esse lodo, ele contém bastante produtos químicos, que são os restos, né, que sobraram do processo de purificação da água. Então é um produto que tem que ter um tratamento especial, ele não pode ser dispensado em qualquer espaço. Nos informaram, né, que a capacidade de recalque é de 60 litros por segundo, mas ele opera em média com 38 litros por segundo. E essa é a característica da água que chega para o tratamento. É uma cor achocolatada, com bastante espuma, como se fosse leite recém-tirado. Bom, esse processo, então nós temos aí então um produto, que é o sulfato de alumínio jogado na água. Ele também acaba sobrando uma parte dele no lodo lá no final. Informações adicionais que nós recebemos foi 3% de inadimplência, que é absorvido pela empresa, uma intenção de ampliar para mais 25 mil metros no próximo ano da rede de distribuição de água, informações de que a exploração do freático ele é inviável, porque os poços artesianos e semi-artesianos, eles apresentam um alto teor de sulfato ferroso e de salinidade na água. Então o freático ele é contaminado, o que descarta então a possibilidade de uso do freático na região baixa. Algumas indústrias, mesmo assim, utilizam o freático para o processo do trabalho industrial. Então é só uma questão de ver se a atividade dessa indústria ela é compatível ou não com o uso de água que tem teor de sulfato ferroso. Também nós recebemos a informação do projeto que a Funasa está tentando desenvolver em deslocar o ponto de captação, que atualmente é no Rio Taió, a montante de Mirim Doce, passar isso aqui para a jusante de Mirim Doce. Com isso, eles descartariam o ingresso da água que sai das lavouras de arroz nesse trecho. Que, querendo ou não, no período de grande atividade de cultura de arroz, onde a irrigação é mais intensa, sempre vai haver deslocamento de sólidos em suspensão para dentro do rio, aumentando essa carga que iria acabar caindo no ponto de captação. Então, aumentando essa turbidez da água, queria aumentar também o custo de fazer a separação. Sobre água, então, nós temos essas considerações finais que dizem respeito à posição, localização do município na geografia hídrica. O município, por uma razão assim, conhecida dos imigrantes,
de 100, 200 anos atrás, eles, por uma questão de preservação, eles subiram do litoral para o centro através de canais hídricos. Então eles vieram por navegação e foram ocupando essas áreas. Então, por uma questão também de sobrevivência, eles começaram a se concentrar na beira dos rios. Itaió está na confluência do rio Taió com o Itajaí do Oeste. Então tem uma hidrografia bastante forte que, eventualmente, o rio ele acaba transbordando, causando problema de cheias. Nós temos, então, pela localização da sede, ele está numa posição onde fica suscetível à ação de cheias. E o transbordamento de águas acaba contaminando poços e cisternas que seriam depósitos para a utilização eventual, mas com a ação das cheias eles acabam sendo contaminados. O freático nós já comentamos, ele é comprometido pela salinidade de sulfeto ferroso. A água que está sendo utilizada para abastecimento é retirada desses dois cursos d'água. Este aqui, pela informação que nós tivemos ontem, ele é bastante intermitente, então vai haver épocas em que ele não consegue atender a demanda. A possibilidade de fazer um deslocamento da captação para jusante é uma questão, então, que está sendo avaliada, e nós temos também como consideração a influência da atividade arrozeira na qualidade da água que está sendo utilizada hoje em dia no consumo da sede. E ali o que a gente acaba verificando é que existe uma forte necessidade de buscar novas fontes de captação, por essas razões apresentadas. No próximo assunto, nós vamos abordar com um pouquinho mais de rapidez dessa vez, a parte de resíduos sólidos urbanos. Então, manejo de resíduos sólidos, ele é bastante complexo, até por uma questão de grupos diferentes de resíduos que são englobados naquilo que é chamado de resíduo sólido urbano. Então, em função disso aí, deve ocorrer, digamos, um tratamento específico para cada tipo diferenciado de resíduo. Taió faz parte da associação AMAVE e o resíduo sólido está sendo tratado assim pelo grupo, pelo consórcio, onde eles contrataram uma única empresa que faz a coleta, transporte e deposição dos resíduos sólidos urbanos num único local. Então isso é uma questão que chama-se de economia de escala, quando um mesmo objetivo é coberto por um grupo maior. Então são 28 municípios que estão se valendo do mesmo sistema para fazer essa coleta e tratamento de resíduos sólidos. Mas resíduos classificados pela Lei 12.305, eles têm diversas origens. Então vejam bem, origem domiciliar, origem de limpeza urbana. Nós temos aqui resíduos sólidos urbanos que são resultados de varrição e poda. Nós temos resíduos comerciais, resíduos de saneamento básico, resíduos industriais, resíduos de serviço de saúde, construção civil, agro-silvo-pastoril. Então nós temos uma diversidade bastante grande de tipos de resíduos. E cada um deles precisa ter um tratamento diferenciado. Nós não podemos misturar resíduo industrial, por exemplo, com resíduo domiciliar.
Eles precisam ter uma destinação específica a cada um. Até porque resíduo industrial, dependendo da natureza e da atividade da indústria, ele tem um grande potencial de reaproveitamento. Assim como o resíduo domiciliar tem um grande potencial de reaproveitamento se ele for trabalhado de forma separada. Então, se for feito um processo de separação do lixo domiciliar, existe um potencial de reaproveitamento. Uma outra classificação dessa lei, em cima de resíduos, é trabalhar ele em perigosos e não perigosos. Então, tanto resíduo domiciliar, como urbano, como comercial, como industrial, tem uma fração do produto que eles fazem que é chamado de resíduo perigoso. Por exemplo, lâmpadas, pilhas e coisas do gênero são resíduos perigosos que não podem ser localizados ou destinados na mesma fonte em que forem colocados os resíduos normais. Então, a legislação em cima disso insiste em falar de que cada produto precisa ser acondicionado de forma diferenciada. Só que não adianta na residência você acondicionar separadamente, colocar lá na frente, depositar na frente da casa, separadinho, escrito: esse é orgânico, esse é vidro, esse é plástico, esse é papel. Você depois vem ao caminhão, junta tudo isso aí, bota na mesma caçamba e fica moendo. Então não aprecia o serviço que foi feito na residência. Então tem que haver uma logística que pega o processo do início ao fim. O que nós constatamos assim, no olhar que nós fizemos, um olhar do pessoal que vem de fora, é que não existe um padrão para acondicionamento e deposição do lixo. Alguns têm na frente da sua casa um tambor, esse modelo aqui assim, outros não tem nada, tem aqui assim um espaço para colocar ele um pouquinho acima por causa dos cachorros, e outros colocam simplesmente ao lado da casa. Então não há um padrão definido para o município de Itaió para deposição e acondicionamento do produto que sai de dentro da residência. Outros modelos aí mostrando deposição de resíduos. A quantificação do produto, ele passou por informações que foram dadas pela empresa que faz a coleta nos 28 municípios. Então existe uma empresa, a Serrana Engenharia, que passa periodicamente no município e vai fazendo a arrecadação disso aqui. O que eles nos colocaram é que cada mês eles coletam em média 190 toneladas, o que corresponde a 2.280 toneladas ano. Mas quando nós cruzamos essa informação com outros dados, nós observamos o seguinte: se Itaió tem 17.800 habitantes, com esse volume aqui assim, ele vai gerar uma carga que corresponde a 10,64 kg habitante mês. Esse é um número bastante baixo. A média que a gente tem relacionado com municípios do mesmo porte, ele fica na faixa de 15 kg por habitante mês. Significa que alguém está assumindo como uma parte do lixo de Itaió. E aí é que a gente acaba descobrindo, aqui são outros cálculos, relacionados com isso aqui, acaba descobrindo que aço, alumínio, papel, papelão, plástico, isso aqui não estava contemplado naquela informação que a Serrana passou para nós. Então, pesquisando um pouquinho mais, isso aqui é uma projeção de crescimento do volume de resíduos sólido urbano produzido em Itaió, uma projeção até o ano 2063.
Então aqui estão os dados da Serrana, que está trabalhando no município desde 2011, como ele faz a coleta, quais os investimentos que eles fazem aqui no município, onde ele leva isso aí. Então ele junta tudo isso e leva para o município vizinho, e aí nós acabamos descobrindo onde vai aqueles 1/3 do lixo produzido em Taió. Existem 12 grupos de pequenos catadores, na verdade são microempresas ou empresas familiares, que fazem a coleta, seleção e coleta de artigos que interessam para eles. Esse catador aqui se preocupa só com o alumínio, então o forte dele é coleta de alumínio. Esse outro aqui trabalha com papelão. Assim vocês vão ver que cada um ele tem uma especialidade e busca o produto que interessa para eles. Um outro que nós visitamos, ele se preocupava só em catar metais, ferro, esse tipo de produto, porque ele tinha um convênio direto com a Gerdau, que ele fazia entrega diretamente para essa empresa. Na verdade, a empresa vinha buscar de 15 em 15 dias e ele vendia isso por toneladas. Então, a busca dele era só em cima desse produto. Então, nós percebemos que aqui em Taió existem indivíduos que fazem esse tipo de triagem, seleção e comercialização desses produtos. Alguns têm uma pequena infraestrutura, como galpões e veículos de transporte, mas outros fazem isso aí de forma mais manual. Então, a empresa, ela não necessariamente tem um grande potencial de desenvolvimento se mantiver isolada. Então, o que a gente percebeu é que esses 12 grupos de catadores, eles não interagem entre si. Então, uma solução interessante seria a formação de uma cooperativa, que como cooperativa eles também conseguem acesso, inclusive, a financiamentos. Então, uma das atividades do plano seria também a formação de qualificação profissional, de emprego e renda em cima do potencial que existe em cima do resíduo sólido urbano. Também visitamos o antigo lixão da prefeitura. Então, a prefeitura de Itaió, quando trabalhava sozinha, eles tinham um local de deposição do resíduo sólido urbano, mas por força de imposição ambiental, ele foi fechado. E sobra ainda lá naquele local o barracão e alguns maquinários que estão se depreciando. O ideal seria passar esses maquinários para uma associação, pode passar para associação, né? Para grupo individual, eles não têm como fazer a transferência de valores. Mas o fato é que isso aí vai acabar se deteriorando se não tiver uma destinação apropriada. Voltamos então ao geral, onde a Serrana coleta esses resíduos sólidos urbanos em 28 municípios e acaba entregando tudo isso em qual município mesmo? Otacílio Costa. Então vai parar, o lixo de Itaió vai parar em Otacílio Costa. Aqui ainda é figuras do antigo lixão, que a gente percebe que não é tão antigo assim, porque ainda existem alguns grupos largando material nesse local. Isso aqui é lixo recente, que foi levado lá em uma certa quantidade. Otacílio Costa, está aí o nome, faz com o lixo recolhido nos 28 municípios, ele deposita nesse modelo padrão, deposição final, que são chamados de aterros sanitários,
O aterro sanitário tem todo um processo tecnológico para ser formado e constituído, mas o fato é que o lixo é depositado em camadas, coberto de terra, daí vem outra camada, mais uma cobertura de solo, e assim eles vão formando o aterro. Então tem custos também na deposição do produto. Quando a empresa colocou para nós a tabela de custos, ele joga o seguinte: 190 toneladas recolhidas em Taió, a R$ 119,00 a tonelada, eles recebem 22 mil por mês, que daria 271 mil por ano, mais o custo do destino final e mais o custo da gestão de serviços, vai fechar um custo total de R$ 490.200, ou seja, quase 500 mil, meio milhão por ano que o município gasta com o resíduo sólido urbano. Aí a prefeitura nos coloca o seguinte: o dinheiro da arrecadação do resíduo sólido urbano sai daqui do IPTU. Então, cada carneiro do IPTU tem uma parcela que está relacionada com coleta de resíduos sólidos. Só que isso aqui cobre apenas 58% do custo que eles têm com recolhimento, transporte e deposição do produto. Está com déficit. Tem que aumentar imposto. Seria isso. Uma saída, né? Bem, além do resíduo sólido urbano, existem outros resíduos. Resíduo proveniente da limpeza urbana. Limpeza urbana, que é varrição de rua, poda de árvore, coisa do gênero. Esse produto aqui, ele não tem nada de contaminante, então ele pode ter uma deposição diferenciada. Então pode ser trabalhado de uma forma diferente do que é o produto que sai das residências, sai das indústrias, sai do comércio, que ele tem um processo que pode trazer contaminantes juntos. Depois nós temos um outro tipo de resíduo, que é o resíduo sólido industrial. Resíduo industrial, dependendo da natureza da indústria, ele pode ser reaproveitado diretamente, ou então ele pode passar por processos leves de tratamento químico e reaproveitado posteriormente. Então tudo vai depender do tipo de resíduo que é produzido. Existem também resíduos sólidos de logística reversa obrigatória, que são os agrotóxicos e as embalagens, as pilhas, baterias, pneus, óleos lubrificantes. Todo esse resíduo, obrigatoriamente, o consumidor ele tem que devolver para o vendedor e o vendedor devolver para a indústria que produziu. Então essa é a logística reversa obrigatória, porque são produtos de alto risco. Eles não podem ser acondicionados e depositados junto com o resto dos resíduos urbanos. Sólidos industriais, a gente visitou algumas. Grande parte das indústrias, eles já reprocessam o resíduo que eles produzem. Então eles próprios comercializam. Existem outros produtos, como o caso dos eletrônicos, que nós constatamos uma quantidade de 3,74 toneladas mês, então é um volume relativamente grande, mas o resíduo de eletrônico é um processo que ninguém quer, então é difícil de colocar esse resíduo, mas ele tem um grande potencial. Existem no próprio estado de Santa Catarina, lá no litoral, uma empresa que reprocessa todo o produto eletrônico. Então ele separa tudo, polquinha, parafusinho, até a solda ele reaproveita. E tem lucratividade, mas aí precisa ter
um conhecimento e uma paciência para trabalhar com isso aqui. Nós, aqui na região, não temos reaproveitamento desse produto. Então, ele acaba acumulando. A gente viu em vários catadores o montinho do lixo eletrônico que ele vai amontoando, amontoando e não sabe para onde despachar. Está lá acumulado. E também existe um resíduo proveniente do tratamento de água. Esse aqui é o lodo, é um volume relativamente grande. Nós identificamos o valor de 126,48 metros cúbicos mês, o que vai dar 1,5 milhão de metros cúbicos ano de lodo que é produzido pelo tratamento de água. Então é o rejeito, a sobra, e como nós vimos, esse lodo contém diversos químicos e ele não pode ser depositado como se fosse uma terra normal. Precisa também de uma destinação específica. E por último, nós temos os resíduos do serviço de saúde. Resíduo de serviço de saúde, esse precisa de um tratamento muito específico e por isso a região aqui, o consórcio dos municípios, contratou essa outra empresa, que é a Tucano, que ela faz a coleta dos resíduos do serviço de saúde, porque esse é um produto altamente contaminado. Então ele vai ter que ter uma deposição totalmente diferenciada que vai para incineração. E os dados, os valores que foram inventariados no município sobre esse tipo de lixo, ele está relacionado com produtos líquidos trabalhados em litros mês e produtos sólidos trabalhados em quilograma mês. Esses dados aqui foram passados pela Tucano. Então o que a gente vê é que para o tratamento de resíduos sólidos urbanos, a municipalidade ela tem contratado duas empresas, uma para os resíduos urbanos normais e a outra específica para os resíduos de serviço de saúde. E na consideração final que a gente traz é que trabalhar resíduos sólidos é uma coisa muito complexa, dado a grande diversidade de cada produto. Mas eles fazem parte da cadeia produtiva e nós temos que aprender a trabalhar com esse produto. A gente tem que dar o devido respeito a cada tipo de produto e o destino específico que cada um exige. Muitas atividades podem ser realizadas em cima disso aí. Vai depender exatamente do que a municipalidade define. E por isso, no plano diretor, também tem um capítulo específico só sobre resíduos sólidos. Mas o que aparece aqui assim é exatamente o seguinte: poder público deve dar condições para que ocorram mudanças relacionadas com o cuidado e o respeito com os resíduos sólidos urbanos, começando pela educação ambiental, que ela pode iniciar nas escolas, começando com a gurizada nova, que se entusiasma com grande facilidade em cima de cuidados com a natureza, e no momento que eles se entusiasmam, eles já levam isso para casa, já fazem o pai e a mãe trabalhar também nesse sentido, batalhando. Uma das probabilidades é em cima da coleta seletiva, que depende exatamente disso aqui, da educação ambiental. Só que a coleta seletiva ela só vai funcionar se existe uma melhoria na logística dos serviços. Se foi feito coleta seletiva, a coleta externa também deve ser uma coleta seletiva. Não adianta separar em casa, depois ele passa a ser misturado de novo. É um serviço que o pessoal vê logo que é inútil. Então, para que ocorram mudanças,
No tratamento dos resíduos sólidos urbanos, nós precisamos começar com a implantação de coleta seletiva e a implementação de um plano integrado de manejo dos resíduos sólidos. E o que a gente vislumbra é que muitas cidades, muitos locais, muitos países, eles já aprenderam que o lixo é uma fonte de riqueza. Sabendo trabalhar com ele, pode-se fazer criação de cooperativa de catadores, integração de centros de triagem e o desenvolvimento de empresas, gerando emprego e renda em cima desse produto que é o resíduo sólido. Por isso que ele deixou de receber o nome de lixo. Ninguém mais chama resíduo sólido urbano de lixo, porque ele pode ser uma fonte de riqueza. Terceiro item que nós precisamos abordar está relacionado com coleta e tratamento de esgoto. Então, o sistema de esgotamento sanitário, ele passa inicialmente por essa definição. A gente tinha uma noção de esgoto como sendo exclusivamente aquele produto que é o efluente da residência. Na prática, definição de esgoto pela legislação, ele é formado por o esgoto doméstico, mas também doméstico e industrial, mas também pela contribuição pluvial. Então, a água da chuva também é tratado como esgoto. E por isso, quando se fala em esgoto, ele passa a ter essa diferenciação. Tu tem o esgoto pluvial e o esgoto cloacal. Essa diferenciação ocorre porque nós temos na legislação previsto que esses dois esgotos, eles devem ser captados separadamente. Eu não posso misturar os dois produtos. Quando chove, a água que cai no meu telhado corre para a calha, da calha corre para as canaletas, eles não podem ser agregados com o esgoto cloacal. Então, ele não iria para a fossa séptica. Ele teria que ter uma destinação diferenciada, porque é uma água que não precisa ser tratada para ser lançada posteriormente no corpo hídrico. Ele pode ser conduzido diretamente para o corpo hídrico, desde que não seja contaminado pela mistura com os efluentes domésticos. Então, é aqui onde entra a segunda parte daquela tabela, essa parte que fala de esgoto. Em Santa Catarina, só 31 municípios possuem alguma parcela de tratamento dos seus esgotos. Então, possuem estações de tratamento de esgoto, que corresponde a 10% dos municípios. Só que vamos deixar claro que o município que tem a estação de tratamento, ela não trata todo o seu esgoto, trata apenas uma parcela, 20%, 30%, coisa do gênero. Então, esses 31 municípios que têm estações de tratamento, eles têm um tratamento que não atende a toda a demanda. A nível de Brasil, vocês têm aqui 24% dos municípios no país têm estações de tratamento. Então, nesse enfoque, Santa Catarina está baixando aquele índice. Coleta e tratamento de esgoto podem ser realizados de duas maneiras. Então, tu pode ter um sistema de coleta e tratamento de esgoto individual, que é feito como o modelo que acontece aqui em Taió, através de fossas sépticas. O outro modelo seria uma coleta e tratamento coletivo, que seriam então as estações de tratamento de esgoto. Bom, o que Taió tem sobre isso? Taió tem um convênio com a Casan, que foi firmado em 1975 e foi recentemente renovado
ela foi renovado um termo aditivo em 2004. Então vocês têm ainda mais 20 anos de uso deste convênio com a Casan. Só que o que tem que ser levado em consideração é que esse convênio ele prevê duas funções. Está escrito no convênio que a Casan vai desenvolver, realizar o abastecimento de água e também vai realizar coleta e disposição de esgoto sanitário. Tudo isso ficou a cargo da Casan. No atual estágio, não só Taió, mas diversos municípios só estão usufruindo da primeira parte, que é o abastecimento de água. Precisa possibilitar o desenvolvimento também da disposição, coleta e disposição de esgoto sanitário. Então, há a necessidade de aproveitar esse convênio e possibilitar a formação das estações de tratamento. Nos colocaste, que é uma questão que só depende, de acordo com o município, buscar essas verbas. Então, esse programa aqui ele é extremamente interessante, porque se no plano de saneamento básico for questionado e discutido a necessidade de implantação de uma estação de tratamento de esgoto, a possibilidade de busca de verba ela pode se concretizar com maior facilidade. A Casan tá fazendo, tem um projeto já agora, talvez ano que vem já está em licitação para começar a metade do município já vai fazer o esgotamento. A outra parte é depois, no totalizando 16 milhões. A primeira parte é 7 milhões e pouco, a segunda é 9 milhões e pouco. Mas vai estar investindo ano que vem, eu acho, em esgoto em Taió. E a origem dessa verba é Da própria Casan. Então, assim, fica esclarecido de que já existe uma proposta e um projeto em andamento. De qualquer forma, vocês podem ver que a Casan ela tem tecnologia e tem qualificação para desenvolver esse tipo de atividade. É preciso que a municipalidade forneça, então, as condições necessárias. Bem, até o presente momento, nós não encontramos em Taió rede coletora de esgoto cloacal. Mas a legislação, ela prevê que isso aí é uma necessidade que o cidadão tem como direito. Então, observem que, dentro da expectativa, para cada metro cúbico de água que é descarregado numa residência, ela acaba retornando em forma de esgoto num valor correspondente a 80%. Então, de cada 1.000 litros, 800 litros retornam como esgoto cloacal. Então, essa tabela só mostra os dados que nós vimos antes de distribuição de água mês a mês em Taió, do ano 2012. Isso aqui é o volume de efluente produzido em cada residência, esgoto cloacal, que vai te dar esse modelo em gráfico. 80% da água fornecida retorna na forma de esgoto cloacal. E a legislação que diz que deve ser trabalhado separadamente é observado pelo cidadão. Então aqui nós temos modelos de como o cidadão se livra do seu efluente doméstico. Então aqui está tubulação para o esgoto cloacal, tubulação para o esgoto pluvial, separadinho, pelo menos até aqui assim, daqui para diante, daí está fora da casa. Aqui outro modelo também separado até um determinado ponto. Se for implantado um sistema de coleta e tratamento de esgoto,
Isso aqui está só esperando a rede, então. Está tudo prontinho. Na prática, vocês têm aqui, como previsão dentro do plano diretor, que isso aqui deveria ir para uma fossa séptica. Daqui a algum tempo, né, então a partir do ano que vem, quando uma parte da população for atendida, ele passa a ter então um destino mais específico. Um outro modelo que nós encontramos aqui em Taió, também bastante criativo, é que a residência despacha o esgoto cloacal e o pluvial num sistema desses que é uma drenagem. Então aproveita o valo, enche de pedra, então faz um dreno e depois cobre isso aí. Se os olhos não veem, o coração não sente, mas de qualquer forma ele se livra do problema de dentro de casa. Essa aqui foi genial. E o outro modelo que a gente encontrou também aqui é descarregar diretamente no corpo hídrico. Percorrendo esse trechinho, a gente identificou pelo menos 3 tubulações de descarga de efluentes. Considerações finais sobre esse item. Percebe-se que a nação, Federação Brasileira, o Estado de Santa Catarina e o município de Taió têm um monte de legislações sobre tratamento de efluentes. Tratamento de efluentes e esgoto sanitário. A questão é tecnologia e condições para colocar isso ali em atividade. Então está faltando alguma coisa, fundamentalmente ele acaba fechando na questão orçamentária. Plano diretor do município e também o Código de Obras, ele dá alguns capítulos em cima desse item. Então existe legislação municipal prevendo essa questão. A legislação municipal ela se embasa nas normas da ABNT. E além disso, o município também dispõe desse contrato com a Casan. Então existem leis, existem normas, existem contratos, falta orçamento. Por isso, a importância do plano diretor. Plano diretor não, do plano de saneamento básico. Nós estamos aqui colocando algumas ideias da visão de um grupo que vem de fora. Então, a gente vem de fora e olha, desbatem isso e aquilo. E de repente a gente não aponta aquilo que é o básico, que é o essencial, que o morador daqui, ele tem uma visão diferente. E por isso nós precisamos que depois dessa conversa, a gente se reúna e comece a questionar, mas faltou aquele assunto, faltou aquele outro, não foi abordado tal detalhe, aquele detalhe que foi abordado não é bem assim. Então esse tipo de coisa é que nós queremos fazer agora na complementação, assim que terminarmos esse nosso último tema, que é o manejo das águas pluviais. Então, dentro do diagnóstico que nós fizemos, o que a gente percebeu em cima do sistema de manejo de águas pluviais e drenagem urbana está relacionado basicamente com o problema do crescimento urbano. Onde a cidade foi localizada, vocês podem perceber que a margem do rio Taió e a margem direita do rio Itajaí do Oeste, toda ela é povoada até na beiradinha. Então vocês construíram casas na região da APP, da Área de Preservação Permanente. Isso vai ter um impacto, não estou dizendo que não existiam cheias antes, mas o impacto da urbanização das margens de rios e das áreas de várzeas e baixios, ela traz exatamente isso que está sendo questionado aqui assim.
crescimento urbano vai causar impacto no meio ambiente. Esse impacto obrigatoriamente vai influenciar na qualidade de vida da população. E aí, o que ocorreu foi o seguinte: a cidade se desenvolveu, ela já tem, digamos, quase 100 anos, né? Então não se falava em planejamento no início. O que pode se falar em planejamento é daqui para frente. Então deve haver um planejamento, deve haver um controle do uso do solo e deve haver um controle na ocupação de áreas de risco. Isso aí tudo faz parte do desenvolvimento urbano, planejamento para o desenvolvimento urbano. A falta de planejamento, ela acaba resultando em uma diminuição de áreas de infiltração da chuva. Então, quando chove, a água não tem mais espaço para infiltrar, ela acaba escoando superficialmente para as regiões mais baixas e se acumulando em rios que, devido ao aumento de volume repentino, por não ter mais aquela retenção e infiltração, eles acabam transbordando com mais rapidez e causando esse tipo de fenômeno, que são as cheias. Segundo esse autor, ele considera que o crescimento desordenado das populações próximas aos rios, eles vão produzir prejuízos e perdas materiais e humanas, vão produzir interrupção da atividade econômica das áreas inundadas, vão produzir contaminação por doenças de veiculação hídrica e vão produzir contaminação das águas pela inundação dos depósitos naturais. Então, poços e cacimbas, eles acabam sendo contaminados em função das enchentes. Prejuízos materiais e humanos. A causa da enchente, ela tem um grande percentual justificado em cima desses itens. A compactação e impermeabilização do solo. Então, você constrói estradas, constrói casas, você acaba impermeabilizando o solo, impedindo que a água se infiltre. A pavimentação de ruas e construções e calçadas também diminui a área de infiltração. Construção adensada de edificações. Esse monte de telhado, um encostado no outro, também está reduzindo a área de infiltração. Os desmatamentos das encostas e assoreamento dos rios, esse primeiro, ele aumenta o escoamento superficial e esse aqui diminui o escoamento da água do rio. Então ela acaba se concentrando nas regiões mais baixas, o que acaba causando então as enchentes. O último item, ele fala em acúmulo de detritos em galerias pluviais. Então, quando não tem uma boa drenagem, ele também acaba aumentando a probabilidade de você ter acúmulo de água em determinados pontos. Falamos disso aqui, dessa legislação, que ela obriga a fazer um tratamento diferenciado para a captação da água pluvial e da água residuária. E nós temos que no Brasil, 65% das doenças e internações hospitalares, elas ocorrem exatamente por doenças transmitidas pela água. Aqui em Taió, é uma lâmina que não foi apresentada, foram detectados nos 10 últimos meses cerca de 100 internações por doenças causadas por água. E o pico acontece exatamente nos períodos de maior umidade, quando ocorrem as enchentes. Bom, o que nós queríamos colocar aqui é que todo planejador, quando vai falar ou vai fazer qualquer planejamento, independente de qual atividade, ele sempre acaba mexendo direto ou indiretamente com água. O cara vai construir uma estrada,
Secretaria de Obras, ele vai ter que pensar em pontes, vai ter que pensar em escoamento da água. O cara que vai fazer a pavimentação de uma rua tem que pensar também que precisa passar canos para abastecimento de água, cano posteriormente, a partir do ano que vem, para a coleta de efluentes. Então, assim, o que nós queremos dizer é que qualquer atividade de planejamento no município precisa levar em consideração o fator água, que ele está presente em qualquer função que se faça. Então, a importância de fazer um planejamento integrado, ele é considerado uma grande economia de escala. Não adianta você pavimentar uma rua e no mês seguinte vai lá arrebentar a rua para passar um cano de água. Então, esse planejamento, ele deve ser feito de forma integrada. Então, esta é uma condição que se coloca em qualquer municipalidade que pensa em gerir melhor a sua receita. Então, aí vocês têm o abastecimento de água, se interliga com a drenagem, se interliga com limpeza de ruas, coleta e disposição de resíduos sólidos. Tudo isso aí acaba se entrelaçando. E no planejamento, o nome que se usa é Planejamento Integrado da Água. Plano diretor tem um capítulo específico sobre drenagem. E tudo que está escrito aqui assim está lá no plano diretor. Então, o plano diretor diz que para planejar a drenagem, ele começa estudando a bacia hidrográfica. Partindo da bacia hidrográfica, serão estabelecidas normas e critérios para projetos que sejam uniformes para a bacia. Precisa identificar áreas que possam ser preservadas e adquiridas pelo poder público, transformando áreas em APP. Elaborar o zoneamento das várzeas de inundação, estabelecer o escalonamento da implantação das medidas necessárias, possibilitar o desenvolvimento urbano de forma harmônica, o que mais tem ali assim, esclarecer a comunidade, dar respaldo técnico e político à solicitação de recursos e privilegiar a adoção de medidas preventivas de menor custo e maior alcance. Então, no plano diretor, existe uma intenção de gerir de forma qualitativa os recursos, especificamente, olhando esse último item, menor custo e maior benefício está relacionado com uma intenção econômica de um bom gerenciamento. Aí, em cima disso, foi elaborado, dentro do plano diretor participativo de Itaió, quais são as áreas que vão ser definidas como área de preservação permanente. Essas áreas ficam todas basicamente nas regiões mais altas, que vão servir como condição de retenção e infiltração da água da chuva, impedindo que ela desça a grande velocidade dessa encosta e venha se depositar aqui na região baixa, onde vocês têm uma extensão bastante grande de um terreno com mesmo nível, que dificulta o escoamento. Então, é claro que se tudo que chove aqui assim já chega em um tempo de concentração rápida nessas áreas mais baixas, que acaba se acumulando aqui assim, nós teríamos inundações seguidas. Também está no plano diretor a questão de microdrenagem e macrodrenagem. Ficou estabelecido no plano que a microdrenagem, que é dentro do terreno, o proprietário fica encarregado de fazer, ou então o dono do loteamento. Eles vão executar a microdrenagem. Depois que essa chuva sai do terreno particular e cai nas vias públicas, essa água passa a ser de domínio público. Então, a macrodrenagem já fica ao encargo da municipalidade.
Aqui está o desenho do traçado das ruas e aqui está o raio-x das bocas de lobo. Então, em todo esse arruamento, você tem essa distribuição de bocas de lobo. Possivelmente as bocas de lobo se interligam no subsolo através de dutos, onde você tem ali a rede de drenagem do município de Itaió. Mesmo assim, existem algumas regiões, algumas ruas, alguns bairros que ainda carecem desse serviço de drenagem, que vai dar uma destinação para a água pluvial. Nós, assim, visitando alguns lugares, identificamos locais onde precisa fazer a drenagem, locais onde acabaram de serem feitas essas drenagens. Olha, isso aqui é o aproveitamento, já que vamos fazer o asfaltamento da rua, já fizemos a drenagem junto, né? Então é o tratamento integrado da água. E alguns locais onde a drenagem foi feita, mas não foi realizada uma contenção de talude, então a boca de lobo acaba sendo coberta com o tempo com pedras e coisas assim que a água vem trazendo. E quando a chuva é demais, não adianta drenagem, né? A água toma conta de tudo e por melhor que seja a rede de drenagem, ela não tem condição de escoar, porque vocês precisam também de uma declividade para que isso ocorra. Bem, esse é o segundo item, que é drenagem e cheias. Sobre as cheias, consideração do local de risco onde Itaió se situa, mas isso aí pode ser também um benefício, né? Se vocês conseguirem ter o mesmo raciocínio que tem o pessoal do Egito. O pessoal do Egito, há 4.000 anos, eles moram longe do rio, não perto, mas aguardam ansiosamente pelas cheias do Nilo, porque ela traz a fertilidade para as lavouras. Depois que o Nilo baixa, eles vão lá e fazem a cultura. Isso já é tradição, isso é uma coisa não centenária, é milenar. Mas o que a gente percebe é que o pessoal de Itaió acabou também se acostumando com essas cheias e também já tem medidas específicas, né, para enfrentar esse tipo de problema. Então ele tem uma casa na beira do rio e uma casa na região mais alta. Mora meio ano num lugar e o resto do tempo no outro. Os móveis já são levantados, né? Vem a chuva, vão levantando os móveis em cima de uma mesa, depois no segundo piso. A gente viu isso na prefeitura, né? Todo ano tem que fazer esse serviço. Bom, então isso acaba se tornando uma rotina, e a enchente, que poderia ser um fenômeno assim estranho em alguns lugares, aqui ele passa a ser um fenômeno quase que natural, periódico e sazonal. O que Itaió já fez em função disso? Já implantou um sistema de controle e alerta através da Lei 3.593, em 2012, que institui um grupo da Defesa Civil, que eles estão encarregados de fazer esse controle de nível do rio e, eventualmente, dar o alerta à população que mora nas margens para que eles se previnam contra a chegada da cheia. E existe também em Itaió essa estação fluviométrica de controle de nível, que está situada no rio Itajaí do Oeste, margem esquerda, na sede municipal. Essa estação fluviométrica, ela foi instalada em 1929 e tem lances de régua que possibilitam leituras até 12 metros acima do nível
normal da água. O que ultrapassar 12 metros, o operador que faz a leitura 2 vezes por dia, é às 7 da manhã e às 19, ele não consegue fazer a leitura quando a cheia ultrapassar 12 metros acima do nível. Mas o que ele nos colocou foi o seguinte: quando o nível da água chega em 850 centímetros, 8,5 metros de altura, a água já começa a transbordar e alagar as ruas mais baixas. Então, essa cota de 850 centímetros é o ponto de referência para o apontador dizer, está começando a cheia, se o nível continua a subir. E o pessoal que trabalha na outra atividade, que é o sistema de controle e alerta, também pode se valer desse tipo de informação, o acompanhamento da leitura da régua para saber o rio vem subindo tantos centímetros por dia, a chuva continua, pode até fazer uma previsão de quantos dias ou quantas horas Taió começa a ser alagado. Então existem dispositivos para controle de cheias. E além disso, existem também obras hidráulicas que podem ser elaboradas e construídas, mas deixando claro que, como o rio Itajaí do Oeste e o rio Taió não são rios exclusivos do município de Taió, obras dessa natureza têm que ser trabalhadas em consórcio, no consórcio municipal que engloba os 28 municípios. O que a gente conseguiu absorver desta estação fluviométrica tem os registros na Agência Nacional de Águas, desde 1929, a gente tirou alguns anos porque essa tabela é muito comprida, e apontamos em vermelho todas as cotas que ultrapassaram os 850. E o que a gente percebeu é que 1931, praticamente 2 anos depois que foi instalada a estação, Taió teve 2 enchentes no mesmo ano. Esse ano aqui que é maio, aliás, esse mês de maio, e esse outro mês aqui que é setembro. Então, maio e setembro houveram enchentes. Como o município já existia, então é provável que o pessoal teve que 2 vezes mudar de lugar. Subiu o morro 2 vezes durante o ano. Se você observar mais especificamente, esses dados aqui assim, olhando dia por dia, você pode também calcular a duração da cheia. Seria a análise de quantos dias a régua ficou acima dos 850 centímetros. Então ele não te dá só essa informação, isso aqui é uma informação pontual que naquele mês teve cheia. Agora, quanto tempo durou? É só examinar esses relatórios. Então o apontador, ele coloca esse valor todos os dias que é feita a leitura. Mas por uma razão assim desconhecida, o apontador ou a DEPREC, que é quem gerencia essa estação, não apresentaram os dados nesses espaços aqui em amarelo. Isso aqui são chamados de falhas, e essas falhas se dá ou por inoperância do operador, o operador ficou doente, ninguém foi fazer a leitura, o operador deixou de receber do patrão dele, que é o DEPREC, e daí não foi fazer a leitura. Teria que verificar o seguinte: o fato é que a menina que faz esse apontamento, ela nos mostrou o caderninho dela e ela tem todos esses números. Então, ou ela não passou para o DEPREC, ou o DEPREC não passou para a Agência Nacional. Mas existem essas falhas, e a última informação que nós temos aqui, assim, que ela nos deu pessoalmente, olhando no caderninho dela, em setembro deste ano, a cota chegou a 970 centímetros. Então ela ultrapassou os 850 em 1,20 metro. Foi a última cheia identificada em Taió. Diz que no ano 2011 deu uma maior ainda, mas aqui
eu não tenho esses dados, provavelmente no mesmo mês, né? Então, essas falhas não permitem ter uma medida constante. Mas olha só o que aconteceu nesse ano aqui, que é 2004. 2004, se vocês se lembram, ele ultrapassou os 12 metros. Então, o que foi registrado aqui foi 12 metros, que era o máximo que a régua alcançava. Então, pode ter sido uma enchente com mais do que 12 metros, mas era a capacidade de leitura do local. Vocês podem, de repente, solicitar que se instale mais um lance de régua, né, para medir 13 metros, 14 metros. Isso ali é simples de se fazer. Então, assim, tem informações disponíveis que podem ser melhor aproveitadas para facilitar o gerenciamento desse processo. Bem, o que nós queremos de vocês, então, é uma complementação dessas nossas observações, especificamente desse setor, que é o setor leste. Então, dentro desses 4 itens, que é abastecimento de água, resíduos sólidos, sistema de esgoto e sistema de drenagem e enchentes, nós queremos fazer o levantamento com vocês de quais são os locais onde existem necessidades e existem falhas. Bom, é isso. Então, como o professor apresentou agora, a gente trabalhou os 4 eixos principais do diagnóstico de saneamento, né? E então a gente parte para a atividade principal, que nós gostaríamos da participação das pessoas que representam aqui o setor leste, que representam essa área do município de Itaió, na seguinte atividade. Nós temos aqui um mapa delimitando o setor leste e nós gostaríamos de pedir para vocês que nos apontem, né, algo que porventura nós deixamos passar. Afinal de contas, né, nós temos uma visão de fora do município. E essa visão de fora, ela é interessante porque, de repente, ela enxerga algo que se torna cotidiano para as pessoas que convivem com os problemas. E para quem é de fora, como é novidade, talvez não seja. Por outro lado, nós estamos aqui há 4, 5 meses trabalhando. Nós não tivemos oportunidade de vivenciar todas as problemáticas, todas as questões envolvidas no saneamento. Então, nós pedimos a colaboração de vocês para que a gente complemente esse diagnóstico e torne ele o mais completo possível. A oficina estava planejada para funcionar da seguinte forma: nós faríamos grupos de trabalho e nesses grupos vocês fariam os apontamentos. Devido ao quórum, eu gostaria de convidá-los a trabalhar em um grupo só, né? Nós vamos levar um mapa ali a gente está com uma mesa lá disposta. E como que vai ser feito esse trabalho? Nós vamos pegar um mapa, identificar no mapa os locais onde a gente sabe que tem algum problema relacionado ao saneamento, colocar nesse mapa um número. Em uma folha de caderno, a gente transcreve o número e o tipo de problema que a gente identifica naquele local. Pode ser? Então vamos fazer isso aí, vamos seguir com o nosso trabalho. Convido a todos o pessoal ali dos grupos, né, esse grupo único, para a gente chegar lá na mesa e começar a trabalhar. Então, a gente fez essa delimitação aqui, todo o setor leste, né, que a gente delimitou. Aí, se vocês identificarem algum problema, como a falta de drenagem, pavimentação de rodovias com sistema de drenagem, essas são questões que a gente, né, eu gostaria de saber para poder inserir no plano, para a gente poder trabalhar em cima de soluções. O colega diz aqui, né, se você me permite falar, aqui nessa localidade aqui, ó, existe um distrito que se chama Ribeirão Pinheiro. Lá não tem servidão de água de Casanaia Poterna. E é uma comunidadezinha já bem grande, né? É um distrito. Existe uma coleta parcial de lixo urbano lá, que foi iniciada ano passado. Água deve ser tudo servido por poço. Tratamento de esgoto não existe também. Então aqui a gente já pode, né? Você tem que selecionar alguém do grupo para ir relatando, né? Então, Ribeirão Pinheiro, é um distrito do Ribeirão Pinheiro. Tá, seria aqui no canto? Onde é que está? Aqui está Ribeirão Pinheiro, toda essa área aqui.
Aqui, ó, Ribeirão Pinheiro. Isso, ele pega toda essa área aqui. E tem uma concentração elevada de gente. Ah, então a gente faz o seguinte, coloca aqui um número, aqui é o primeiro apartamento, e aí eles colocam lá para mim, é isso aí, a falta de abastecimento de água potável. Se tiver mais que o item número 2, tem bate lixo, mais Isso, aí no próximo seria... Vou ficar as placas para uso aqui. Pois é. Lá, a coleta de lixo, não existe seleção, né? A coleta tudo junto. É tudo junto e é recolhido na via principal. Né? O lixo está mais fácil, vamos dizer assim. Não entra na via principal, é passado recolhido. A minha população está mais na via principal. Vamos trabalhar aqui nessa família. Lá dentro Deixar as luzes. Eu vi uma escola muito grande no local lá. Sei, né? Inclusive a estação de tratamento de esgoto vai ser próximo dali, né? Vai ser na Praia Vermelha, né? Já vou colocar o lixo aqui. Não foi aprovado pela FAP. Onde? A via que a Celeste não foi aprovada pela FAP. Tem que ser. Aí a gente está negociando com uma cerveja lá, que está tratando assim, de água, não foi aprovado. Adiantado também. É porque eu disse que demora tudo isso, é tudo projetos e demora, que na verdade o dinheiro já está à disposição, né? Só que É um recolhimento de lixo, às vezes mas tem recolhimento de lixo. Lá tem. final, Lá a Serrana passa uma ou duas vezes por semana na região. Eu sei bem ao certo. Só não tem coleta seletiva. Então. Não é seletivo. Não, é só aqui que tem, né? Ah, só tem aí. Só aqui que tem. Tem aqui também na empresa Induma, a coleta seletiva, que a empresa contratou. Não é municipal, é a empresa que contratou, né? A gente fez um trabalho de educação com os funcionários aí, onde eles têm que botar o lixo reciclável à disposição todas as quintas-feiras, na frente da sua casa, uma cestinha já padrão em todas as casas são iguais, né? Então, a troca é a gente acaba comprando as aparelhas de papel que tem nesse lixo. A gente compra da empresa. O restante do lixo ele vende para terceiros. A gente também disponibiliza para ele o lixo plástico que é gerado na empresa. Então ele leva embora para que a gente faça uma troca aí, né, na verdade. Sim, fizeram uma parceria, na verdade. Isso já acontece já há uns 10 anos, eu acho que tem essa parceria e vem funcionando bem. E algumas casas da comunidade aqui também acabaram entrando por conta própria. Né? Aquele lixo acabava incomodando na residência, então eles quiseram botar na destinação, as pessoas vêm aqui quinta-feira e levam também. E eles fazem, daí essa empresa faz a separação das coisas de papel para você. É um daqueles que vocês mostraram lá, aquele do caminhão amarelo, tem um balcãozinho, o Godoy lá, ele faz a... E tem outra empresa aqui na Induma que vem buscar o Ferroso, né, que leva também. Então, aqui nosso... Eu posso falar melhor aqui do local que eu moro, né? Aqui todas as casas funcionárias têm filtro e fossa séptica é filtro, né? A nossa água da vila da fábrica é com tratamento próprio. A gente não é bastante por causa, a gente faz o tratamento com de alumínio, tal coisa. Água da lagoa lá. E tratamento bem mais simplificado, né? Mas é uma água também, é uma água relativamente limpa. Vocês fazem controle de monitoramento da água, qualidade da água? Bem feito mandado ao laboratório. Aqui nessas outras duas vilas da fábrica, a gente tem uma nascente mineral, né? E são 50 casas abastecidas nesse sistema, nunca faltou água, mesmo na época de seca. E né, parte do esgoto então, é feito com falsifico. Tem tratamento seletivo, né, do lixo, sólido. Na empresa, lá na fábrica, tem os resíduos industriais que parte sólida a gente manda até Timbó Grande, onde é feita a queima numa caldeira da empresa de incineração. É um sistema novo agora, antes a gente mandava para o depósito também.
Mas aí agora eu mando até simular que é feito a queima, o sistema da que a Fátima autorizou, né? Porque isso ele não deixa, não fica o passivo ambiental. Evita o topo queimado. Ficou o lixo enterrado. Tem os resíduos de água que são feitos tratamento em lagoa de flotação e decantação. São na própria empresa que tem essa lagoa. Isso é a própria empresa. Não tinha desenhado. Yes. 4 lagoas de lagoa. Itapá, lagoa grande. Sim, a gente enxerga da estrada. Quanto à pavimentação? Pavimentação, aqui existe uma rodovia estadual, Ribeirão Pinheiro, que vai à Ave do Oeste, que é